Bem-vindos ao Contas Poupança. Caso não saiba, tem ainda 19 dias para validar as faturas pendentes no e-fatura. É um dos prazos a cumprir no que diz respeito ao IRS. No programa de hoje vamos então responder às suas dúvidas sobre este assunto para que receba o mais possível de reembolso ou pelo menos pague menos ao Estado. Faça então as suas perguntas em direto, ligue-nos pelos números habituais de telefone, o 21416-1147 ou o 21416-1148. Também pode enviar a pergunta pelo WhatsApp, aqui no formato de vídeo, para o número 963-168-000. Estamos ainda a transmitir o programa em direto no Facebook da SIC Notícias. Por aí também pode colocar as suas questões. Em estúdio, como é habitual, está o Pedro Anderson, jornalista e autor da rubrica Contas Poupança, e também hoje João Antunes, consultor da Ordem dos Contabilistas Certificados. Bem-vindos aos dois. Obrigado. Ora, a entrega do IRS só vai começar em abril, por isso pode pensar que ainda falta muito tempo, mas há coisas que deve fazer já para receber, então, o maior reembolso possível, ou o pagar o menos possível. Explicamos a que pormenores deve estar muito atento para receber mais algumas centenas de euros. Sobretudo, se passa recibos verdes ou se tem um atestado multiuso. Está quase na altura de entregar mais um IRS, mas há milhares de portugueses que pagam imposto a mais simplesmente porque não cumprem todos os prazos em que as coisas devem ser feitas. Neste Contas de Poupança vamos explicar-lhe o que tem de fazer já para aumentar o seu reembolso. Vamos começar pelo mais simples e depois vamos para o mais complicado. Se passa recibos verdes ou tem um atestado multiuso, por exemplo, em muitos casos pode aumentar o seu reembolso em algumas centenas de euros. Já lá vamos. Antes, vamos falar do que todos devem fazer. Ponto 1. Tem até 17 de fevereiro para atualizar o seu agregado familiar no Portal das Finanças. Se costuma aceitar o IRS automático, é muito importante que não deixe passar este prazo. Por exemplo, se teve um filho em 2019, é esta a altura em que o deve introduzir e deve pôr nas finanças e acrescentar mais esse dependente no seu agregado familiar. Mas para isso precisa ter senha também da criança que nasceu, do seu filho, e é uma das coisas que tem que fazer, é pedir precisamente a senha, mesmo que seja um bebê muito pequeno, tem que ter senha das finanças. Não apenas nascimentos, mas também há pessoas que morreram e muitos divórcios também. Sim. Também se aplica a essas pessoas. Também se aplica tudo aquilo que tenha alterado em termos de agregado familiar, e se quiser aproveitar a declaração automática, é este o momento de ir ao site das finanças e alterar aquilo que aconteceu. E não se esqueça de comunicar aqui a guarda conjunta em caso de divórcio com filhos. E porquê é que fazer isto é tão importante? Porque, se não fizer nada, as finanças vão buscar o seu agregado familiar de 2018. E isso pode ser mau para si, porque se teve um filho entretanto, essa dedução não vai aparecer. Ou se já não tem um dependente, isso depois vai dar erro e muito trabalho para resolver. Basta ir ao seu Portal das Finanças e o link está logo aqui na página inicial, ou pode escrever no motor de busca Agregado Familiar e seguir os passos todos. Se nada mudou, confirme só se está tudo bem. Nunca fiando. Passo seguinte. Tem até 25 de fevereiro para validar todas as suas despesas pendentes no e-fatura. Tem de ir a todos os e-fatura do seu agregado familiar, a cada um dos sujeitos passivos e ao de cada um dos filhos ou pais, se viverem consigo. Prepare-se. Isto dá muito trabalho. Atenção, sobretudo, às despesas de farmácia. Se vai a uma farmácia e tem despesas que são a 6% ou a 23%, o que vai acontecer é que essas despesas não ficam validadas. Porquê? Porque as despesas de 23% só são aceites se tiver uma receita médica. Logo, essa despesa, essa fatura completa da farmácia fica pendente e só será considerada como despesa de saúde se for lá dizer qual é a parte que será considerada. Se eu não fizer nada, vai automaticamente no fim do prazo para despesas gerais, ou seja, perco essa dedução. Estou a perder dinheiro no reembolso do IRS. Exatamente. Se não percebe nada disto, peça ajuda a um contabilista ou a alguém que perceba do assunto. Também pode ir às finanças da sua cidade e pedir ajuda a um funcionário. Eles têm alguns computadores reservados só para isso ao longo de todo o ano.
faça isto com tempo, não deixe para o último dia. Atenção a um pormenor. No e-fatura não lhe vão aparecer as rendas de casa, as taxas moderadoras, as propinas e outras despesas escolares e os seguros. Porquê? Porque não são faturas, são recibos. Por isso, não estranhe se elas não estiverem lá. Não as insira manualmente porque é uma perda de tempo. Elas vão aparecer todas, se tudo correr bem, até 15 de março, numa outra página ao lado do e-fatura. Tudo o que tem a ver muito com despesas do Estado e que são isentas, essas não estão suportadas por faturas. E, portanto, é importante ir verificar, nesse prazo até 15 de março, se nas deduções que tem, nas despesas, estão lá já introduzidas essas despesas. Portanto, não se esqueça de, em março, não é agora, voltar ao portal das finanças e confirmar nesta página, que não é o e-fatura, se estão lá todas as grandes despesas de educação, saúde, rendas e seguros. Se não estiverem aqui em março, não vão aparecer no IRS automático e pode perder centenas de euros em deduções. A boa notícia é que poderá acrescentá-las manualmente no modelo 3, mas terá obrigatoriamente de recusar o IRS automático. Agora, uma informação importantíssima para trabalhadores independentes que estão no regime simplificado. Estamos a falar de médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, formadores, canalizadores, eletricistas, enfim, de todas as profissões liberais que passam os chamados recibos verdes. Até 2018, 25% dos rendimentos dos recibos verdes eram uma dedução automática. Eram consideradas despesas, mesmo que não as tivesse feito. Não tinha de apresentar faturas. Mas no IRS do ano passado e agora também neste, isso mudou. Há contribuintes a perder centenas ou até milhares de euros sem perceberem porquê. A partir de 2018, parte destas despesas, parte destes 25%, tem que ser justificado com despesas. E por isso é que é extremamente importante, também na validação das faturas, termos a separação e irmos indicar quais são as faturas que dizem respeito à atividade empresarial. Porque se não for lá referir, esta dedução que tinha integral em termos de 25% deixa de a ter. E ninguém se apercebeu, muitos contribuintes não se aperceberam disto. Para perceber a diferença, vamos a um caso prático. Pedimos um exemplo hipotético à ordem dos contabilistas certificados. Imaginemos uma advogada, solteira, sem filhos, a morar em Lisboa, com um rendimento bruto de 40 mil euros. Em 2017, antes das alterações do Orçamento do Estado para 2018, contavam como rendimento apenas 75% dos tais 40 mil euros, ou seja, 30 mil euros. Recebeu nesse ano um reembolso de 2.354 euros. Note, sem apresentar nenhuma despesa profissional no e-fatura. Vamos agora às contas deste ano com a tal alteração na lei. Em 2019, recebeu os mesmos 40 mil euros. Passando por cima das fórmulas complicadas, se não apresentar despesas profissionais no e-fatura, este ano só vai receber 1.670 euros, ou seja, menos 683 euros. Porquê? Porque não pediu faturas com o NIF no âmbito profissional. Para manter o mesmo reembolso de 2018, esta advogada hipotética teria de ter, neste momento, 1.896 euros de despesas no e-fatura associadas à atividade profissional e não a nível pessoal. Portanto, se passa recibos verdes, vá imediatamente ao seu e-fatura e vasculhe todas as faturas que lá tem e coloque todas as que se apliquem à sua profissão nesta categoria. É só clicar aqui. Se não fizer isto, pode estar a perder centenas de euros. E agora, outra dica para receber mais cerca de 200 euros de reembolso, desde que tenha descontos na fonte suficientes para isso. Se tem um atestado multiuso com pelo menos 60% de incapacidade, deve pedir já à sua seguradora que mande todos os anos para as finanças o valor que pagou de seguro de vida, mesmo que seja aquele que está associado ao seu crédito à habitação. Pode ir buscar 25% do que pagou até ao limite de 15% do imposto total que tem de pagar. Ou seja, em média estaremos a falar de cerca de 200 euros que pode receber a mais. Se não fez este pedido à seguradora no ano passado, coloque este ano manualmente esse valor quando entregar o IRS. Como as seguradoras não sabem quem tem este tipo de deficiência superior a 60% e por isso não sabem
quem é que vão incluir na declaração, não declaram para o cruzamento de dados. E, portanto, é algo que os contribuintes vão ter que pedir para ser feito em especial para o seu caso. Muitos portugueses não saberão disso. É provável que muitos, como isso não é uma dedução que apareça normalmente, não é uma dedução que seja aceite para a generalidade dos contribuintes, porque já foi em tempos, mas agora há já alguns anos que saiu, é natural que muitas das pessoas que têm essa percentagem de deficiência não saibam. Portanto, comunique imediatamente à sua seguradora que tem um atestado multiuso, com pelo menos 60%, e assim, no ano que vem, já entrará automaticamente no seu IRS. Este ano já não vai a tempo, vai ter de recusar o IRS automático, acrescentar o seguro de vida, o IRS vai entrar em divergência, será chamado à sua repartição de finanças, leva o atestado consigo e com isso recebe mais uma dedução de cerca de 200 euros. Avalie se vale o esforço. Se tem uma profissão de desgaste rápido, como pescador, mineiro ou atleta profissional, pode descontar 100% do que pagou no seguro de vida até ao limite de 2.178 euros por ano. Mas estes profissionais já devem saber disto. É assim há vários anos. Se não sabia, ainda vai a tempo de corrigir essa situação. É verdade que o IRS é difícil de entender. Basta uma pequena distração para estarmos a perder dinheiro. Mas se seguir todos os passos, pode aumentar o seu reembolso. Não se esqueça de que estamos a falar do seu dinheiro que tanto lhe custou a ganhar. Gonçalo Soares e Pedro Anderson. Sim. Ora, vamos ter muitas questões seguramente para responder, questões muito específicas sobre este tema do IRS, os prazos, mas talvez, João, começando por uma coisa muito básica que às vezes as pessoas esquecem, é que tudo isto que estamos a falar, quer agora deste prazo de fevereiro, quer depois a declaração de abril, e tudo o que nós falamos é sempre reportado ao ano passado. Tudo. E as pessoas muitas vezes pensam que entra ainda pelo ano seguinte adentro. Ora, não é verdade. Não é verdade. É natural que alguns contribuintes, sendo leigos na matéria, que não entendam que está em causa os rendimentos auferidos no ano civil de 2019. Portanto, tudo isto que nós aqui vamos falar, todas estas obrigações declarativas em sede de IRS, são todas relativas ao período, ao ano civil anterior, 2019. Portanto, não existem preocupações nem declarações relativas a 2020 ao nível do IRS e da modelo 3. Isso é importante frisar. Portanto, fica bem sublinhado esse aspecto. Por exemplo, relativamente ao agregado familiar, se nasceu uma criança no dia 1 de janeiro de 2020, não interessa. Ou seja, este IRS que vamos agora entregar... É o agregado familiar a 31 de dezembro. Exatamente. Se até 31 de dezembro a família era aquela, é com esses dados que nós vamos preencher o IRS que vamos agora entregar a partir de abril. Quer em relação ao agregado familiar, quer em relação aos rendimentos, em relação a tudo. Portanto, é importante que não haja nenhuma confusão, nenhuma dúvida em relação a esse prazo. Já é assim há muitos anos. Bom, mas sempre. Claro. Vamos então aproveitar o tempo para responder a perguntas muito concretas que nos foram colocadas pelos telespectadores. Vamos ouvir a primeira, é de Dinis Teixeira, que pode interessar a muitas pessoas. Quem é que não deve fazer a declaração do IRS este ano? Quem ganha 500 ou 600 euros, o salário mínimo em Portugal, 600 euros. Quem ganha 600 euros, o que é que tem que pagar ao Estado? Ora bem, aqui muitas vezes as pessoas de facto desconhecem a partir de quando é que se paga IRS ou quem é que deve fazer a tal declaração. Vamos então dar a resposta a este nosso telespectador, João. Porque há pessoas que não têm que entregar a declaração. Aquele contribuinte toca um ponto importante que é o conceito do mínimo de existência. Portanto, quem tenha rendimentos da categoria A, salários, ou da categoria H, pensões, e agora também da categoria B, até aos 8.500 euros, portanto, não tem que submeter o seu IRS porque está garantido pelo mínimo de existência. Portanto, categoria A, categoria H, pensões e também categoria B, até ao mínimo de existência, 8.500 euros, não tem que submeter o IRS. Às vezes pode precisar para conseguir isenções a taxas moderadoras nos centros de saúde e nos hospitais, mas aí no portal das finanças
pode tirar a sua modelo 3 para poder apresentar nos hospitais e nos centros de saúde. Sem ser necessário fazer a declaração anual. Exatamente. É importante sublinhar este ponto que não é de facto obrigatório, mas, como dizia o João, há algumas circunstâncias que depois as pessoas se apercebem disso só mais tarde, quando precisam dessas tais declarações, quando as pessoas, uma empresa ou uma instituição pedem, então entregue-me lá o seu IRS. Eu não entrego o IRS, mas eu preciso de um documento que prove que os seus rendimentos são mesmo muito baixos. Não se perde nada em entregar o IRS. Fica uma prova dos seus baixos rendimentos, mas de facto as pessoas não são obrigadas. Há vantagens em algumas circunstâncias em entregar o IRS. O IRS automático, por exemplo, pode funcionar bem nesse respeito. Ou seja, se as pessoas não fizerem nada, o IRS fica entregue. Também há uma outra situação, que é o englobamento. Pessoas que têm baixos rendimentos, mas, por exemplo, uma conta a prazo com valor muito elevado, podem eventualmente, através do englobamento, entregando o IRS, ainda fazer com que o Estado devolva os tais 28% que ficaram retidos na fonte. É uma questão de fazer contas. Pedro, já agora talvez colocar aqui uma questão que pode de alguma maneira também elucidar estas pessoas, que é a questão do IRS automático, não é? Porque estando a falar de pessoas que à partida não vão pagar, o facto de ser uma operação que lhes pode parecer confusa, difícil, também está afastada com essa possibilidade agora do IRS automático. O IRS automático é uma coisa boa. Simplifica a vida dos cidadãos, dos contribuintes, mas, por outro lado, uma vez que é automático e é um programa informático que faz as contas, pode ser prejudicial para o contribuinte caso as informações que lá estejam automaticamente introduzidas estejam erradas. É por isso que estamos a falar disso agora, que ainda falta muito tempo até abril, porque se o agregado familiar não estiver atualizado, se as despesas do e-fatura não estiverem todas lá nas categorias certas, se na próxima página de internet que vai surgir em março não estiverem lá todas as despesas, o IRS automático vai ser feito com valores errados. E normalmente essa conta errada é em prejuízo do contribuinte e nunca do Estado. E por isso é que é importante as pessoas irem ao IRS automático e verificar se os dados que serviram de base para o IRS automático estão corretos ou não. Caso haja o mínimo erro, devem recusar o IRS automático e entregar manualmente, corrigindo aquela linha onde não está aquela fatura de uma despesa de saúde elevada e que deveria estar. E dessa forma pode receber aquilo que é justo e não um valor errado. E uma coisa que também pode fazer imediatamente é confirmar se o agregado familiar corresponde ou não àquele que isso pode fazer já. Neste momento, está a decorrer o prazo para isso, termina no dia 15 de fevereiro, portanto há ainda mais uma semana para ver isso. É ir ao Portal das Finanças, como explicamos na reportagem, inserir os dados, e é preciso ter a senha de todos os elementos do agregado familiar, mesmo que sejam bebés, para verificar se de facto estão lá todos onde devem estar, como dependentes, como sujeitos passivos, e dessa forma garantir que, quando aparecer o IRS automático, está tudo como deve ser. Porque se estiver tudo correto, não há problema nenhum, pelo contrário, em aceitar o resultado que o IRS automático der. É só carregar em sim, aceito, ver quanto, no caso de famílias, de casais, ver quanto é que dá a entrega em separado, quanto é que dá o resultado da entrega em conjunto, escolher a melhor para a família, se for essa a intenção, e aceitar, e está feito. E não precisam fazer rigorosamente mais nada, nem têm de estar com mais preocupações. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem como verificar se os dados estão corretos ou não. Aí, o único conselho que podemos dar é pedir ajuda a alguém que perceba. Não estou a ver outra hipótese, ou contactar um contabilista certificado. Às vezes mais vale, e estou a dizer isto não por estar aqui um representante da Ordem, às vezes mais vale gastar 20 euros, 30, 40 euros, o que for, e garantir que recebemos o valor justo relativamente aos nossos rendimentos e às despesas que tivemos, porque às vezes há deduções que nós podemos apresentar e não nos lembramos. E ao conversar com um especialista, ele pode até dizer-nos, olha, isto, e não tem também mais isto, e não tem mais um seguro de vida, e não tem alguém com um grau de deficiência, e não fez um seguro de saúde, qualquer coisa que possa aqui acrescentar. E, portanto, se tivermos esta preocupação em rentabilizar ao máximo o IRS, podemos estar a perder
a ter a possibilidade de ficarmos com a nossa carteira lá com mais algumas dezenas ou centenas de euros. Bom, e falaste aí numa questão que já agora também podemos arrumar, que é o número de identificação fiscal dos bebés. Algumas pessoas podem ficar chocadas porque o bebé recém-nascido já tem que ter... Não tem rendimentos, mas tem despesas, e muitas, não é? É obrigatório? É obrigatório. Assim que nasce, agora, atualmente, sim. Se calhar há alguns anos podia-se esperar algum tempo até criar o cartão do cidadão com os dados todos. Neste momento, assim que a criança nasce, assim que o bebê nasce, tem de tratar disso, é obrigatório. E, portanto, as pessoas têm de tratar disso com toda a urgência e inscrevê-los, assim que possível, no agregado familiar, nas finanças, que é para depois tudo bater certo, até para outros apoios que possam ser necessários pedir mais à frente e para provar que faz parte daquele agregado familiar. Ora, então, esclarecidas estas questões muito básicas, mas essenciais, vamos para mais uma questão, esta agora colocada em direto pelo nosso espectador Leonel Almeida, que está a telefonar de Odivelas. Muito boa tarde, Leonel. Qual é a questão que quer colocar? Eu não sei se o Leonel Almeida ainda está em linha. Não nos está a ouvir. Ou nós, pelo menos, não estamos a ouvir. Vamos tentar este telefonema mais a seguir. Temos uma outra questão que nos foi colocada por Dilar Silva, que tem uma pergunta que interessa a quem tem atestado multiuso. Também é importante. Ela tem receio que a seguradora agrave o prémio do seguro de vida se entregar o atestado para efeitos de IRS. E a pergunta é, isso pode acontecer, João? Não temos qualquer feedback em relação a essa situação. Os benefícios para contribuintes deficientes que tenham um grau de deficiência superior a 60%, está na lei, está no código do IRS, deve ser utilizado, é de toda a justiça. Só para terem uma ideia, um contribuinte que tenha uma deficiência superior a 60% tem uma dedução à cabeça de 1.743 euros. Um agregado familiar que tenha um dependente também deficiente tem uma dedução específica à cabeça de 958 euros. Portanto, não temos feedback dessa relação de agravamento dos prémios por parte das seguradoras e da utilização deste benefício que consta do IRS, que está da lei e é de toda a justiça que os nossos concidadãos e contribuintes com graus de deficiência superior a 60% possam e devam inscrever na sua declaração de IRS a cruzinha em como têm a deficiência superior a 60% e beneficiarem destas deduções e de outras. Eu só aqui frisei, ontem também a peça que falava dos seguros de vida, que podem deduzir, estou a falar de deficientes, 25% dos prémios, a educação e a reabilitação dos sujeitos passivos, que é muito importante para os nossos concidadãos deficientes, podem deduzir 30%. Portanto, não temos feedback dessa ligação com os prémios das seguradoras. Mas deixa-me acrescentar um detalhe, que é, eu percebo esta dúvida das pessoas, porque pagam o seu seguro de vida e deram informações, fizeram um relatório clínico, responderam a inquérito e entregaram exames para ficar a pagar um seguro de vida com um determinado prémio que tem associado um determinado risco. Se, porventura, as pessoas deram no início declarações erradas, a dizer que não tinha doença nenhuma, mas, entretanto, vão agora apresentar um atestado médico com uma data anterior ao início do seguro de vida, isso é fraude, isso é dar informações erradas. E aí, talvez, o banco, a seguradora, ao receber aquele pedido, pode ficar confusa se encontrar informações que são contraditórias. Portanto, estamos a falar aqui de situações em que há uma honestidade por parte de ambas as partes. Portanto, se não é o caso, e se a doença surgiu depois do início do seguro de vida, não há nenhuma forma de a seguradora agravar o prémio. Não há nenhum receio em relação a isso. E nem a autoridade tributária vai comunicar às seguradoras se a pessoa está a utilizar ou não. A questão é esta. A seguradora nem sequer, em princípio, terá de estar preocupada com isso. A única coisa que o contribuinte tem de fazer é comunicar à seguradora que
uma vez que eu tenho um atestado de incapacidade multiuso com valor igual ou superior a 60%, desejo que, a partir de agora, passem a comunicar anualmente o valor que eu pago em seguro de vida para as finanças. É só isso. Há um formulário com um número específico, um 40 e qualquer coisa, que é pacífico, é feito todos os anos, as seguradoras enviam aquele ficheiro para a autoridade tributária e aparece então automaticamente no pré-preenchimento do IRS, se for automático ou mesmo manual. Portanto, é só isso que tem de fazer. Agora, este ano, para quem viu esta reportagem agora neste instante e não fazia ideia disto, já não vai a tempo, porque as seguradoras já enviaram esse ficheiro para a autoridade tributária em janeiro. Então, o que é que estas pessoas têm de fazer? Têm de somar os valores todos que pagaram de seguro de vida em 2019, ou pedir uma declaração à seguradora só para elas, para enviarem para o e-mail delas, a dizerem este senhor pagou este valor, e inserir esse valor manualmente, não pode aceitar o IRS automático, se não fica a perder, manualmente, e vai inserir esse valor no anexo H, no quadro B6 das deduções, na linha 605, e acrescenta esse valor e vai, se caso tenha retenções na fonte suficientes, receber então de dedução os tais 25% do valor que pagou em seguros de vida no ano passado. É só isto que tem de fazer. A seguradora não tem de aumentar nenhum prémio nem baixar nenhum prémio, a não ser que as pessoas façam depois outros pedidos. Isto é só para a declaração fiscal. Não tem nenhuma relação com o prémio a pagar. Muito bem, ficam aqui então também esclarecida esta questão e as dúvidas da espectadora. Carlos Gomes coloca-nos agora uma questão pertinente e que tem uma resposta muito específica. Vamos ouvir. Eu queria saber como é que, se algum familiar faleceu em 2019, como é que se faz o IRS? É só essa pergunta que eu faço. E é uma pergunta oportuna porque não se faz da mesma maneira, não é, João? Não se faz da mesma maneira. Se esse contribuinte deixou um cônjuge sobrevivo, portanto uma viúva, ela é considerada, para efeitos de IRS, a cabeça de casal. Portanto, será o cônjuge sobrevivo, normalmente, ou viúvo, ou também pode ser o viúvo, que terá que declarar os rendimentos do seu cônjuge falecido, tem que colocar a cruz em como o cônjuge faleceu e tem que declarar os rendimentos desde 1 de janeiro até a data do falecimento desse seu cônjuge e, naturalmente, aplica-se a tributação conjunta, se optar pela tributação conjunta ou não. Portanto, isso é possível para cônjuge sobrevivo. Quando não há cônjuge sobrevivo, também temos muitos casos, alguém tem que assumir a figura de cabeça de casal. Em regra, é o filho mais velho e deverá ser o filho mais velho, enquanto cabeça de casal da herança indivisa do falecido, que deverá submeter a modelo 3 com os rendimentos, neste caso, se for o filho do pai falecido. Portanto, temos a situação, e ainda há outro pormenor que também pode ser interessante para alguns dos nossos ouvintes. Portanto, temos a situação em que há o cônjuge sobrevive, e que pode também optar pela tributação conjunta. Há a tributação em que não houve cônjuge sobrevive e terá que ser o cabeça de casal da herança. E há também uma situação interessante, quando o falecido desenvolvia uma atividade comercial. Aí entramos no âmbito da herança indivisa, normalmente um comércio a retalho ou uma atividade industrial, IRS, se os herdeiros quiserem continuar a desenvolver a atividade do pai, normalmente o pai ou a mãe, portanto, é-lhes dado um número 700, têm que dar a comunicar às finanças que o empresário em nome individual faleceu e que querem continuar o desenvolvimento da herança, da atividade comercial, seria atribuído um NIF começado por 7, e aí há obrigações declarativas, quer da cabeça de casal, se for regime simplificado, a cabeça de casal terá que enviar o anexo B. Se for regime da contabilidade organizada, o anexo C. Ainda tem o anexo D, onde imputa aos vários herdeiros a parte do rendimento. Estou a ouvir o João e já estou perdido. E depois cada um dos herdeiros terá que entregar a sua cota-parte. Será daquelas situações, se me permite, em que, de facto, compensa
falar com um contabilista, porque é tão confuso para alguém que não lida com essas circunstâncias. Portanto, nos anos anteriores, sempre que surge esta pergunta, e surge sempre, eu acabo sempre por dar o conselho que é: vá ter com um contabilista, que é para não haver erros, porque às vezes as pessoas com boa intenção acabam por preencher as coisas de uma determinada maneira e aquilo acaba por criar um problema maior do que o anterior. E, portanto, já ficar essa ideia de que, de facto, quando alguém morre, o IRS não se pode preencher da mesma forma. Não. E, portanto, há logo ali alterações é falar substanciais. Com o contabilista e pedir ajuda. E depois, conforme os casos, mais complicado ou menos, porque tem tentar explicar isto desta forma, as pessoas, basta confundirem uma letra de um anexo, qualquer coisa, e cria-se logo ali. Mesmo a questão dos herdeiros depois é confuso e, de facto, perguntar a quem sabe. No desenvolvimento de uma atividade comercial deve ser sempre contactado um contabilista. Ainda por cima, nesses casos, que ainda é mais complicado. Temos outra telespectadora já em linha, chama-se Ana Dias, está a telefonar de Barcelos. Muito bom dia, boa tarde, neste caso. Qual é a questão que quer colocar? A questão é a seguinte. Eu sou inválida, já fez 9 anos. Foi um acidente, fui atropelada por um carro e fiquei inválida com 76% de invalidez. E tenho 76 anos. O meu marido tem 81 anos e também está inválido, foi desde 2002. E tem 73% de invalidez. Mas ele está pior. Cada vez que vai andando, vai piorando. E agora, a minha filha, temos uma filha que trabalhava e em setembro veio para casa e está no desemprego. É evidente, está no desemprego. Agora, a minha pergunta principal é esta. Ao preencher o nosso IRS, o nosso casal, como é que devemos fazer? Ela é incluída no nosso agregado familiar, porque não trabalha, ou tem que mandar ela a declaração dela? E se deve preencher só até setembro, que foi até onde ela trabalhou, ou não sei bem como é que devemos fazer, por favor, informe-me. Ana Dias, a pergunta foi muito objetiva e percebemos, vamos lhe dar já a resposta, João. Aqui entramos no conceito do que é dependente para efeitos de IRS. Se a filha, se bem entendi, tem mais de 25 anos, não pode entrar no IRS dos pais. Não é pelo facto de ter ficado desempregada que altera o conceito de dependente. Terá que ela própria apresentar a sua declaração? Se realmente não entrar naquilo que falávamos há bocado, do mínimo de existência. Exatamente, claro. Não sabemos os meses que esteve desempregada, nem sabemos os salários que oferia enquanto trabalhava. Porque se cair naquele limite dos 8.500, nem sequer o seu modelo 3 terá que submeter. Se tiver menos que 25 anos e os rendimentos que obteve até ficar desempregada não ultrapassar o ordenado mínimo nacional, fica no IRS dos pais. Entre, portanto, os 18 anos e os 25, mas aqui há um pormenor. Se ela tem mais de 18 anos e não estuda, não pode entrar no agregado dos pais. Portanto, pode trabalhar, pode ser trabalhador estudante, não é? Mas tem a ver também com o facto de ser estudante, e isso é importante. Já agora, e tentando esclarecer também esta nossa telespectadora, já reportando a este ano, e portanto da declaração de IRS do ano que vem, se a filha continuasse, infelizmente, o ano inteiro desempregada, mas tiver mais de 25 anos, não é por aí que ela pode ser incluída no IRS dos pais? Não é. Os filhos desempregados com mais de 25 anos não podem... São autónomos perante as finanças? Para efeitos fiscais, são completamente autónomos, a menos que sejam inaptos para o trabalho. E aí já estamos a falar de situações completamente diferentes. Portanto, Ana Dias, ficou aqui a resposta à sua questão. Temos agora outra questão colocada por Paulo Oliveira. A filha de Paulo Oliveira pertence ao agregado familiar do pai, mas começou a passar recibos verdes em outubro do ano passado.
como é que devem proceder em relação ao IRS? Paulo tem de mudar o agregado familiar ou pode considerá-la descendente até setembro? E o IRS dos restantes 3 meses? Pergunta se ela faz sozinha. Olha, aqui falta-nos a idade, não é? De saber a idade da filha. É uma pergunta um pouco semelhante à do anterior contribuinte. Tem a ver com a idade e com os rendimentos. Entre os 18 e os 25 anos só podem entrar no agregado familiar dos pais se não tiverem rendimentos superiores ao ordenado mínimo nacional e tiverem a estudar e serem estudantes. E o facto de ser recibos verdes muda alguma coisa? Não muda. É completamente indiferente? É indiferente. Seja por conta de outra ou recibos verdes? Ou seja, recibos verdes porque... ou outro tipo de rendimentos que a pessoa possa ter... Porque como este espectador sublinhou o facto de ser recibo verde, podia eventualmente também pensar que por aí poderia aproveitar a possibilidade de incluir a filha. Portanto, fica aqui dada a resposta. Paulo Oliveira, não há possibilidade, embora não saibamos a idade, porque não fez constar a idade da sua filha, só seria possível se de facto fosse a tal entre os 18 e os 25, estudante e rendimentos inferiores portanto, anuais, não é? Exatamente, anuais. Do ordenado mínimo. Isto às vezes parece complicado, mas é mesmo assim e não é tão difícil. Mas não podemos fugir dos impostos. Quer dizer, verdade. Temos nós não perceber alguma coisa. Não há mesmo volta a dar. Portanto, ficou também dada a resposta a este nosso telespectador. Ana Soares quer saber algo muito importante nos tempos que correm. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber quanto tempo é que eu tenho que guardar em casa as faturas em papel. Ora bem, acho que ainda nos chegam por papel, não é? Há alguma obrigatoriedade, João, para guardar as faturas? Embora muitas já estejam agora digitalmente no portal das finanças, não é? Mas como durante anos e anos e anos esta senhora possivelmente fez isso, deve lá ter resmas de papel com as faturas guardadas. O prazo geral continua a existir, mas para quem tem IRS automático, portanto, pelo menos a mensagem que foi passada pelos nossos governantes da autoridade tributária é que não têm que os manter fisicamente, porque há as comunicações da entidade patronal, dos prestadores de serviços, das várias deduções à coleta que nós usufruímos. Não sendo, repudiando o IRS automático, temos um prazo geral de 10 anos para os contribuintes em geral guardar para que seja... Pese embora há aqui um pormenor também muito importante. Acredito que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir não saibam, há um prazo para a AT poder liquidar IRS adicional. E esse prazo é de 4 anos, ou seja, não tendo havido uma notificação válida por parte da autoridade tributária, mesmo que haja uma sonegação de impostos, um erro do contribuinte, após 4 anos, a AT não pode liquidar imposto adicional. E isto também é importante dizer o prazo dos 4 anos da caducidade. Portanto, em todas as entrevistas que fiz com responsáveis da Autoridade Tributária, do Ministério das Finanças, todos eles foram unânimes nisto. A partir do momento em que entra no e-fatura, eles não consideram necessário, não sei se isso está escrito na lei ou não, mas não consideram necessário que haja a fatura em papel. Portanto, porque se eles já receberam, isso está lá, portanto, eles não precisam do papel. Portanto, eles só têm de ir lá ver. Portanto, não há essa necessidade. Agora, por uma questão de prudência, as grandes despesas de educação e de saúde, eu acho que seria do mais elementar bom senso e até, creio eu, que estará na lei, essa questão dos 4 anos, guardá-las durante 4 anos. Mas essas que sejam realmente muito importantes para o caso de haver algum erro grosseiro. Mas, Pedro, já agora, então, nesse caso, é muitas vezes bom pedir nos próprios locais em que estão a fazer a liquidação das mesmas o suporte em papel, porque já muitas vezes nos perguntam se queremos receber em papel ou, uma vez que vai diretamente para o portal das finanças, para o e-fatura. Até ao momento que a lei diz a pessoa muitas vezes não traz o papel para casa, obrigados a passar em papel. Depois podemos mandar para o lixo, para a reciclagem,
e podemos fazer o que quisermos com o papel. Eles são, até ao momento, obrigados a passar em papel. Eu posso não querer o papel, mas eles são obrigados a emiti-lo. As finanças estão a preparar um sistema automático em que eu posso já receber por e-mail as faturas. Aliás, eu já tenho essa opção em alguns hipermercados, em que já me inscrevi, portanto, preenchi um formulário e eu recebo no telemóvel, no e-mail, a fatura da compra que acabei de fazer. Portanto, já não recebo sequer em papel. Isso, entretanto, alterou-se. Portanto, a partir do momento em que entra no e-fatura ou há um registro digital, já não é preciso guardar em papel. Muito bem, fica dada a resposta. Vamos para uma outra, neste caso, telespectador, Albertino Pacheco, que nos está a telefonar de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde, Albertino. Qual é a questão que quer colocar? Muito boa tarde e obrigado por me terem deixado participar e por um excelente programa que vocês estão a fazer. Eu desde 2019 que estou com baixa, portanto a partir do mês 5. Será que vale a pena meter o IRS? E se sou penalizado em alguma coisa? Portanto, está de baixa desde maio do ano passado e, portanto, quer saber se vale a pena fazer a declaração anual de IRS. Tem a ver com os seus rendimentos, essencialmente, penso eu. Não é? E eu já recebi a declaração e o rendimento deu 4.500 euros. E entrega em conjunto ou em separado, se permite a pergunta? Não, eu estou a dizer do trabalho, o rendimento anual que eu recebi, independente, não é? 4.500 euros. Sim, mas a minha pergunta é se entrega com a sua esposa, se estiver casado? Não, sozinho. Pronto, então, porque podia ser até vantajoso entregar. Portanto, esse foi o valor que recebeu até maio, é isso? Do ano passado? Até o fim do ano, tanto recebi a declaração a dizer que eu desoferi de 4.500 euros. Muito bem. Portanto, João, não é obrigado. Não é obrigatório. E é importante também deixar aqui esta nota... Nem vai pagar IRS. Que as prestações... Não vai pagar IRS. As prestações sociais nunca são declaradas no IRS. Subsídios de desemprego, baixas médicas, é também muito importante deixar aqui esta nota. Tudo o que sejam prestações sociais não são declaradas nem tributadas em sede IRS, nomeadamente subsídios de desemprego. Portanto, repetindo a resposta que demos no princípio, este espectador, o Alberto Pacheco, não precisa entregar o IRS, mas pode e, se calhar, até deve fazer o IRS automático, ou pelo menos confirmar o IRS automático, porque pode dar-lhe vantagens no futuro, sobretudo se está de baixa, em questões de saúde, isenção de taxas moderadoras, pode ser muito útil ter uma declaração de IRS mesmo com valores muito baixos. Não vai pagar, mas não é obrigado a entregar o IRS. Ora, temos outro espectador já em linha, Rui Esteves, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde, Rui. Qual é a questão que quer colocar? Boa tarde. A dúvida é a seguinte. Eu passo recibos verdes e tenho a dúvida de quais é que são portanto, as faturas que podem ser associadas à atividade profissional. Muito bem. Não sei se é preciso saber a atividade profissional em concreto deste... Não, é preciso saber se o contribuinte está no regime simplificado ou se está no regime da contabilidade organizada. Mas Rui, a questão conseguiu ouvir a questão? Está no regime simplificado? É um regime simplificado. Simplificado, muito bem. O regime simplificado é muito importante e já é uma matéria que já passou ontem aqui na SIC, que eu ouvi com atenção, e é uma novidade para 2019, ou seja, e que a senhora bastonária também falou na peça de ontem, e é muito importante porque os contribuintes que têm categoria B agora e que estão no regime simplificado não podem ficar completamente descansados. Não tenho que justificar despesas porque à cabeça tenho os coeficientes. E isto foi alterado, mas só para alguns. Estamos a falar dos advogados, dos médicos, dos consultores, dos economistas, que antes de 2019, estando no regime simplificado, não tinham que justificar faturas, despesas, porque tinham a dedução dos 25%, ou seja, em cada 100 ganhos só eram considerados 75%. Isto mudou em 2019, mas só para contribuintes que tenham
Estou a falar só de categoria B, rendimento. Portanto, 2019 e, portanto, já se reflete no IRS, que vai agora ser apresentado. Para o cidadão comum que não beneficia ou que não tem essas profissões... Não, mas é importante continuar a... Portanto, isto é só importante para quem tem rendimentos, quem teve o ano passado, superiores a 27.360 euros. Nesta matéria, eles têm que justificar acima de 15% do seu rendimento. E aí, respondendo ao contribuinte, têm que ir até para a semana, até dia 15, até dia 25 de fevereiro, confirmar uma a uma as faturas que são afetas à sua atividade. Pergunta-me que tipo são tudo o que sejam despesas que sejam necessárias para os rendimentos da categoria B. Se vai, por exemplo, ao cabeleireiro, isso não é uma despesa relacionada com a categoria B. Mas pode ser combustíveis, no caso de ser um vendedor ou alguém que tem de se deslocar para dar formação em algum lado, tinteiros, impressoras, livros técnicos... Todo esse tipo de despesas. Portanto, e também, pelo que eu li da legislação, peço-lhe que confirme, se uma pessoa trabalhar em casa pode também colocar 25% da fatura da luz, da fatura da água, das despesas que tem de casa, desde que o utilize como local de trabalho. Sim, também, desde que entre aqui neste limite dos 27.360, porque abaixo, quem estiver no regime simplificado, abaixo de rendimentos de categoria B, 27.360, não tem que se preocupar. Portanto, a fórmula... Que há uma dedução de 4.104 euros. Porque é logo absorvido por uma dedução, isto não falei, o Pedro falou aí muito bem, é logo absorvido, e isso diz a própria lei, está no próprio Código do IRS, é logo absorvido por os 4.104 euros, que é o equivalente a quem tem salários e pensões, tem logo à cabeça uma dedução que se chama, em termos técnicos, dedução específica de 4.104 euros. Muito bem, temos muito pouco tempo já disponível, vamos tentar ainda responder a pelo menos 2 ou 3 questões. Uma é colocada por Paulo Simões, pergunta-se quem acumula atividade por conta de outrem com trabalho independente tem de apresentar despesas no âmbito da atividade profissional liberal. Ou pode não apresentar? É a mesma conta, não é? É a mesma conta. Chama a atenção que quem está na categoria B pode também estar no regime da contabilidade organizada e aí tem mesmo que ter contabilista certificado e isso é mesmo uma preocupação. Sempre que incorre em despesas, pedir a que a fatura seja emitida com o seu número de contribuinte e ir lá depois também confirmar e tem que ter obrigatoriamente por lei um contabilista. Se estiver no regime simplificado, era aqui que eu falava, mas não é para todos. Portanto, se for um bate-chapas ou um eletricista, não tem esta A não ser que sejam os rendimentos, a não ser que tenha rendimentos dos tais 27.000 Mas os 27.360 é só para determinadas profissões liberais, os advogados, os médicos. E aqui este caso até é uma pessoa que trabalha por conta de outrem e também passa recibos verdes. Portanto, o valor que estamos a falar é sempre o que reporta ao recibo verde. Exatamente. Portanto, não deve misturar os dois rendimentos. É sempre reportado à categoria B. Não, digamos, não comunica com os salários. Com outros. Portanto, fica a resposta dada também a este nosso telespectador. Ainda temos tempo para mais uma dúvida de Maria Clara, que é importante para quem trabalha fora do país. Vamos ouvir. Quem trabalha fora de Portugal tem que fazer o IRS? Ora, a pergunta é muito direta. É muito direta e é muito recorrente na ordem e cria muitos problemas. E nas consultoras e cria muitos problemas. Eu conheço casos pessoais que pode causar muitas dores de cabeça. Mesmo resolve-se, mas pode causar muitas dores de cabeça. Muitos euros a sair do bolso, por vezes. Sim. E dores de cabeça e muitas vezes mesmo contratação de advogados. Se a pessoa que trabalha no estrangeiro está há mais de 183 dias fora, a sua residência está fora, é obrigatório, isto é para todos, numa qualquer loja do cidadão, registar-se nas finanças como não residente. Depois há a comunicação AT, que é um não residente. Portanto, se trabalha no estrangeiro e é um não residente, só tem que declarar cá em Portugal se tiver rendimentos obtidos. Os exemplos mais comuns, rendas ou vendeu um imóvel situado em território nacional. Aí tem que pagar. Agora, há muitos imigrantes e pessoas que já há muitos anos que
que trabalham e vivem no estrangeiro nunca tiveram a preocupação de... É fácil, basta num qualquer relógio cidadão ou mesmo nos consulados alterar o cadastro. E aí, havendo muitas vezes troca de informações com o país, sobretudo países da União Europeia, a AT pode querer tributar os rendimentos obtidos no estrangeiro. Isso resolve-se, provando que já está há mais de 180, que reúne os requisitos não residente, mas dar dores de cabeça, e não é uma resolução célere. Claro. Portanto, muito bem. Isto. Vamos dar uma última resposta a esta pergunta. Renato Silva ouviu dizer que quem fez crédito à habitação em 2018 não pode deduzir os juros do empréstimo no IRS, e pergunta se é verdade. Nós vamos dizer que é verdade. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. A dedução dos juros para a aquisição de habitação própria e permanente só é possível para contratos celebrados com os bancos até 31/12/2011. E para estes contribuintes tem um limite de 296 euros. Se celebrou o contrato em 2018, não é possível. Infelizmente é esta a resposta. Ficamos por aqui. Muitas ainda tínhamos para dar, mas consultando também o Facebook do Contas Poupança, enfim, toda a informação disponível, poderá conseguir com certeza esclarecer, cumprir os prazos e depois não ter surpresas com o IRS. Agradeço aos dois. Boa tarde. Regressamos para a semana com mais convidados e sempre com esta preocupação de dar a resposta à sua questão enquanto consumidor. Obrigado.